Fala galera, está no ar pela CBN Campinas o Performa que Pode, nosso bate-papo semanal sobre tecnologia, inovação e os bastidores de quem está moldando o futuro dos negócios. E a nossa convidada de hoje mostra que inovação não se faz só com tecnologia, mas com sensibilidade, propósito e coragem para quebrar padrões. Roda a vinheta. Fala galera, eu sou o Léo Tristão e estou de novo aqui com meu sócio e grande amigo Samir Caran para mais um episódio do Performa que Pode na CBN Campinas. Esse programa é um oferecimento da HP Enterprise. É isso aí, Léo. E hoje estamos recebendo Marina Sampaio, Head de Loyalty e Customer Insights no Suns Club. Pô, não tem nem roupa para esse cargo, né? Para começar, Head de Loyalty Customer Insights, muito chique, né, Marina? Primeiro, obrigado por vir bater esse papo com a gente aqui no Performa que Pode, na CBN. Conta pra gente, primeiramente, o que é isso, né? O que é esse desafio que você tem hoje liderando essa área na frente do Suns Club? Nossa, gente, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. É um assunto que eu gosto bastante. Parece chique esse cargo, mas olha, é quem cuida dos clientes e cuidar do cliente. Boa. Vocês sabem muito bem, não é fácil. É o nosso maior desafio. Se tem tecnologia, né, que pode nos ajudar, sem dúvida nenhuma, é para esse trato. E eu gosto muito de trazer esse tema quando a gente está falando de relações humanas e de fidelização. Então, o desafio ele é grande. Acho que estamos em um momento onde a gente vive na economia muita atenção dispersa, muita coisa acontecendo. Sim. E fidelizar é extremamente difícil. E lá no Suns, a fidelização está junta com o insight, porque a gente precisa estar junto com o consumidor, ouvindo ele o tempo todo para trazer o feedback para dentro da companhia, né, retroalimentar, fazer os planos de ações corretos e aí sim fazer uma sustentabilidade do negócio a longo prazo. Ou seja, é ouvir o cliente para fidelizá-lo. Exatamente. Eu brinco que a única coisa que eu fazia na pandemia era... Lembra que a Elaine teve aqui, a Elaine da Leroy Merlin? Duas coisas que eu fazia na pandemia, ir no Leroy Merlin e no Suns Club. Eu sou muito fã. A loja de Piracicaba, eu acho que o pessoal me chama pelo nome lá. Eles me conhecem pelo nome. De tanto que eu vou no Suns, eu adoro. Eu sou fascinado pela loja. E já falando um pouco do negócio de vocês, né, Marina? Vocês têm uma característica muito legal que é o seguinte, né? 100% das tuas compras são identificadas. Nossa, e é um parque de diversões para quem trabalha com dados. A gente estava falando sobre isso. É exatamente isso. É um parque de diversões. Só arrepia só de falar. É isso. Porque você sabe exatamente os padrões de consumo. Que vantagem isso te traz perante um varejo tradicional? A vantagem, ela só vem se a gente sabe usar, né? E tem muita gente que fala isso. A gente, às vezes, tem muito dado, e se a gente não conseguir trabalhar de forma inteligente, aí também já não adianta. E é isso. O Suns está no Brasil há 30 anos. Hoje nós temos 58 clubes. A gente já tem quase 4 milhões de sócios. Vocês não chamam de loja, né? A gente não se chama de loja, nós somos um clube. Que legal! Boa. Nós somos um clube. E o que é muito legal, como eu consigo identificar, né? Todas as compras, as transações são identificadas, eu sei os clubes que eu tenho dentro do meu clube. Então a gente tem um grande clube e eu tenho clube dentro do clube. Eu tenho o clube do cara do pet, eu tenho o clube do vinho, eu tenho alguns clubes. E eu uso isso, a gente consegue utilizar hoje pra, de novo, voltar e eu escuto o meu cliente, né? Eu não só acompanho a transação dele, mas eu escuto e eu trago isso de volta pro negócio. Então, estar no Suns com todas essas informações, eu acho que é um diferencial competitivo e hoje a gente consegue sim fazer o bom uso disso. Eu acredito, o Suns está há 30 anos aqui, a gente tem bastante dado, temos sim sócios que estão há 30 anos, temos alguns. Esse mês, na verdade, a gente está comemorando. 30 anos? Como? Suns Clube mesmo? Sim, Suns Clube no Brasil tem 30 eu achei anos que era já. mais recente. O nosso primeiro clube aqui no Brasil foi o de São Caetano. Entendi. A gente tem o nosso... ainda está com a gente, nosso funcionário, nosso colaborador número 1. E nós temos ainda pessoas que estão esse tempo todo com a gente, porque a gente trata diferente. Qual é a grande proposta do clube que nos diferencia dos varejos normais? O varejo normal, ele funciona por uma ativação, onde eu faço uma mídia e chamo alguém para vir comprar, mas o gasto
que esse cliente tem. Então é uma ativação com gasto médio. Só que quando eu falo de clube, eu tenho um portfólio, já um pool de clientes que eu posso acionar e que eu sei o comportamento dele. Então eu uso isso não como uma trava, mas como uma alavanca de venda, que é esse comportamento. E acho que temos muitos questionamentos, né? Precisa sim pagar para comprar no Sam's Club, Sim. mas é porque, e aí o que é legal, nossos sócios que nos conhecem há muito tempo entendem isso. Os nossos sócios nos contratam para prestar o melhor serviço. E eu acho que é por isso que você estava com a gente, está com a gente até hoje, e por isso que a gente conseguiu se diferenciar na pandemia e consegue ter uma estratégia de crescimento, porque é dessa forma que a gente trabalha. Os nossos sócios nos contratam, pagando uma anuidade, para trazer a melhor curadoria de produtos e serviços para eles. É isso. Tanto que tem vários produtos, Marina, sem brincadeira. Acha lá. Não, e que eu compro Members Mark. Isso. Nossa marca é a marca própria, que eu acho maravilhoso. Né? Eu realmente, a experiência de compra no Sam's é muito diferente. Ela é muito diferente mesmo. Né? Eu assim, vou a outros supermercados, mas o fazer compra lá é diferente por isso. Primeiro que você fica com aquela impressão de que... Impressão mesmo, porque eu não posso garantir isso, mas que tudo que a gente compra lá é de qualidade superior. Opa, Então, é a nossa curadoria. Sim, Tá. é a curadoria que ela falou. uma Né? curadoria. Você paga, na verdade, para escolherem só ter produto top. E é esse o nosso posicionamento. E é aí que a gente se diferencia dos outros varejistas alimentares e até os não alimentares. A gente tem uma proposta de ter só produtos de qualidade. O que é legal do clube, o formato Eu nunca comprei nada lá que chega em casa, putz, isso aqui é ruim. médio. Isso, não tem. Isso aí. E aí, qualquer outro lugar, você pode comprar um produto e falar, poxa, aqui não gostei, isso aqui é bom, porque não é o restabelecimento que vende que fabrica aquilo, né? Vende, tem que vender, às vezes, de tudo. É exatamente né? isso. E Members Mark, que é a nossa marca própria, a gente tem como posicionamento realmente serem os produtos de altíssima qualidade. Então, a gente não combate a marca própria no primeiro preço, que é muito comum quando a gente vê no varejo hoje. Não é essa a proposta de valor de Members Mark, é a curadoria. É a curadoria. Bom, Marina, deixa eu te perguntar, qual foi a virada de chave mais recente que vocês notaram, mais falando agora do comportamento do consumidor? Você diz que está cada vez mais uma briga por atenção, tivemos pandemia. Como é que você enxerga essa evolução no comportamento do consumidor, de fato, do varejo? Eu acho que tiveram alguns acontecimentos nos últimos anos, é inegável, a gente tem que reconhecer que mudaram muito a dinâmica de compra no Brasil. Isso. A gente vê muitos varejistas surgindo, né? Temos players diferenciados, muitos especialistas, e a gente, o Sam's Club, ele era um grande especialista em vários temas, né? Nós temos várias categorias. E aí a gente está vendo muitos especialistas entrando, e isso modifica, sim, o comportamento de compra. Hoje já temos estudos em que o cliente, ele vai pelo menos em 7 lugares antes de fazer uma compra, e estamos falando de varejo alimentar, quer dizer que é muito mais recorrente a compra, então a pessoa tem até menos tempo para pesquisar, mas ela vai em 7 lugares, e por causa... Isso me surpreendeu. São eu 7 achei lugares. que era uma compra assim, eu vou em tal lugar e ponto final. Não, o cliente ele pesquisa e então tem outros especialistas entrando e nós temos agora uma abertura de mercado muito grande para os players digitais e a gente está vendo aí os internacionais entrando. Então, vindo muito forte e é uma fortaleza do Sam's Club que são os produtos importados e a gente vê outros players entrando e isso deixa a concorrência muito mais acirrada e a atenção difusa. Então, a gente precisa ser muito certeiro no que a gente chama da hora da verdade. Então, quando eu tenho um momento de atenção do meu cliente, é aquele momento que eu preciso ter o melhor produto com o melhor preço no melhor momento. Esse é o grande desafio. E o digital, como é que tem esse comportamento hoje entre o digital, o online, o offline? Vocês... Como é que tem enxergado essas tendências? Mais falando principalmente agora ainda no lado do comportamento. Porque, por exemplo, vários mercados já aconteceu uma disrupção muito grande no digital, né? Pega o iFood, que a gente já conversou também, né, com pessoas aqui. Mudou completamente a forma, dinâmica, né, a dinâmica até de restaurantes, até de clique e retire, né, em várias outras dinâmicas de fato. O supermercado, né, vamos chamar assim, eu tinha uma expectativa na pandemia, né, a gente falou assim, cara, nunca mais ninguém vai comprar no físico, só capinha online. Eu, sinceramente, não vejo isso numa velocidade, assim, olhando de fora, né, queria entender do ponto de vista de dados, tão grande quanto em outros mercados. Né? Eu gosto ainda vou ao Sam's Club também, sou sócio há mais de 10 anos, então vou para ter essa experiência de compra ainda. Como é que vocês veem essa tendência do digital? A gente vai ter ainda uma migração ou a gente está entendendo que é mais uma combinação do digital com o físico?
A gente lá também tinha essa mesma impressão, tá? Então ela é verdade, ela é real, mas o que a gente vê são os clientes buscando a experiência no offline. E aí o que eu acredito muito é que a loja física, ela tem um outro propósito. Ela tem esse propósito realmente da experiência, de vivenciar. A gente fala muito no Santos que existe o caça ao tesouro. O nosso cliente, ele vai lá caçar o tesouro dele. Então a gente precisa prover essa experiência para ele lá. O digital, ele é uma realidade, eu acho que é só uma questão de tempo, é quando. Mas a gente não pode perder, os clientes querem. Hoje, o brasileiro, não só o brasileiro, mas a gente vê lá fora também, eles querem ter essa experiência ainda no físico. E aí, não só no Sam's, como nos outros concorrentes. Então, quanto mais varejo com experiência a gente tiver, melhor. Eu acho que todo mundo ganha, todo mundo cresce. Boa. Eu acho que a gente não conseguiu reproduzir no digital ainda para supermercado a experiência de compra, de andar com um carrinho nos corredores e ver as prateleiras. Sendo bem sincero, às vezes para fazer compra, eu tô falando como cliente agora, ficar procurando produto por produto, não sei o quê, eu prefiro pegar o carro e ir até o supermercado e fazer a compra lá. É um momento de... Na pandemia teve muito isso. É um momento de passeio, de experiência, exato. da família. Era o jeito de eu sair de casa. Tava tudo fechado. E pré-pandemia, eu era hard user de supermercado online. Né? Aí, desculpa, não ficar brava comigo. Eu também sou muito fiel a um concorrente de vocês. Eu adoro comprar no GPA também. Né? E é cliente nosso também. Eu fazia supermercado online e achava o máximo. Por quê? Porque quando eu chegava em casa, tava tudo guardado. E eu confio mais no pessoal do supermercado para escolher fruta e legume do que em mim. Né? Então, para mim, era uma tranquilidade. Né? A pandemia mudou essa dinâmica. Eu deixei de fazer compra online 100%. É mesmo? Eu abandonei 100% o supermercado online na pandemia. Na época da pandemia, logo no pico da pandemia, não tinha ainda o Sans de Piracicaba, eu acho. O de Sorocaba não tinha ainda. Não, de Piracicaba. É novo. É novo, ele deve ter uns 2, 3 anos, eu acho. Por aí, assim, ó, se eu não tô enganado. A gente abriu 7 novos clubes nos últimos anos. Que legal. Depois da pandemia. E aí, o que aconteceu foi, realmente mudou o meu comportamento. Eu passei a fazer compra em atacarejo. Eu só ia em supermercado antes. Então, na pandemia, eu comecei a fazer compra em atacarejo. E mesmo quando terminou a pandemia, eu não voltei pro comportamento antigo. Eu mantive a rotina de ir ao Sam's Club fazer as compras do mês. Né? Eu não acho, concordo com você, Samir, eu não acho que a experiência de comprar online pro supermercado ficou igual. Não, a gente não consegue replicar. Quando a gente fala, inclusive, de clube de compras, eu tenho alguns concorrentes, não são concorrentes, né? São benchmarks, que são clubes interessantes, Privalha, West Wing, a própria Shopper. É bem legal mesmo. Mas mesmo, é muito legal, mas mesmo a experiência, eles têm online e offline. A experiência online, que é por categoria ou por grupo de produto ali de experiência, ela ainda não replica como é que é a experiência no off. Então, acho que é muito complementar. Boa. Marina, uma perguntinha aqui antes do intervalo. Quando a gente fala de personalização, que tipo de personalização você pode dar de exemplo que gerou um maior impacto comprovado? Porque se vocês têm 100% dos dados, a gente consegue personalizar. Por exemplo, eu já recebi convite para ir fazer degustação de vinho. Agora você explicando, talvez porque eu comprei vinho, sempre compro vinho no Sam's. Então, hoje, que tipo de estratégia vocês usam, por exemplo, para personalizar a experiência dos clientes, usando dados? O primeiro passo foi, sem dúvida nenhuma, organizar a nossa base de dados. Então, a gente tem uma base de dados extremamente organizada. Então, falo isso muito para quem quer trabalhar com dados e com CRM, com comunicação digital. Cara, é importantíssimo ter uma governança de dados que esteja correta. E a partir daí, a gente consegue analisar e distribuir em diferentes lentes qual é o tipo de comportamento daquele cliente e o que ele gosta. Com isso, a gente consegue, sim, oferecer o que ele compra, que eu já sei que ele compra, e também o que ele não compra. Então, a gente já consegue fazer isso via CRM, o que é muito legal para a Sam's. A nossa fortaleza é o CRM. Então, a gente não tem comunicação offline, a gente não costuma fazer TV, muito raro. Sim. Por essência, a gente Verdade, né? TV a gente não faz. Presença legal, bom ponto. A gente não faz. Então, a gente trabalha muito no CRM, pelos nossos canais proprietários. Ou em mídia social, que também é via CRM, a gente, com a meta, a gente consegue também targetear exatamente os nossos sócios, ou quando eu não quero falar com... Você consegue pro sócio ou pro não sócio, ou pro não sócio. A gente negativa a base também e fala com quem não é sócio. E aí eu consigo garantir uma experiência aderente, de novo, ele tá me contratando para eu prestar um bom serviço. Então, a gente consegue fazer isso. Ele me contrata para prestar um serviço. Então, a gente consegue fazer, por exemplo, hoje, para quem é sócio do Sam's, quem não é ainda, seja sócio, samsclub.com.br, mas toda sexta-feira vocês recebem já um e-mail, atualizem seus dados,
com já o que a gente chama de NBO, a Next Best Offer. Então, toda sexta-feira os e-mails são diferentes. Cada um recebe seu e-mail. Sim. Então, a gente já faz Muito isso bom. com um produto diferenciado. Pessoal, vamos lá, papo bom é assim, passa rápido. Rápido intervalo. Vamos fazer uma pausa rápida, pessoal, mas segura aí que a gente volta depois do intervalo. Performa que pode na CBN tem o oferecimento de HPE Unlock Ambition e Performa IT, o futuro hoje. Estamos de volta com o Performa que Pode na CBN Campinas, hoje com a Marina Sampaio do Sam's Club. Marina, tem um caso que você pode compartilhar com a gente onde os dados contradisseram a intuição. Você às vezes tem uma intuição, igual a gente falou aqui, Bela pergunta. mas os dados mandaram vocês ir para algum outro caminho. E qual é o resultado desse caminho? Porque a gente segue às vezes a intuição, mas como você falou, a gente toma decisões baseadas em dados. Tem algum caso que você queira contar pra gente onde tinham esses dois caminhos? Eu tenho um caso, eu vou contar isso pra vocês, é uma curiosidade. Eu contei pra poucas pessoas, ainda mais aqui pra todo mundo, mas vai ser legal. É só pra nós dois, ninguém tá ouvindo não, fica Tá tranquilo. ouvindo, né? Quando a gente começou a implementar a mentalidade de growth, a gente tem muita... Isso eu acho muito legal no Sam's. A gente tem mentalidade de crescimento efetivamente de maneira multidisciplinar em todos os departamentos. Tá bom. Mas quando a gente começou a trazer esse comportamento de growth, né, que é a dúvida, a gente começou a testar tudo. E na época a gente estava expandindo, vou trazer uma curiosidade. A gente ia abrir uma loja, temos um Sam's em Granja Viana, que é perto de Cotia. Aí eu falei, mas aí uma parte do time chamava de Granja Viana, outra parte chamava de Cotia. Eu falei, mas e o cliente? O que o cliente... Ah, não, o cliente é Granja Viana, porque Granja Viana a classe é mais alta, mais é o Sam's chique, Club. Eu falei, opa, vamos testar? E aí fizemos o teste, fizemos a mídia de impacto para conversão. E aí foi super interessante, a gente achava que Granja Viana ia liderar. E olha só, o teste trouxe pra gente duas respostas. Em volume era uma, mas em rentabilidade era outra. Aí eu falei, gente, e agora? O que a gente faz? Continuamos com as duas comunicações, obviamente, né? Todos os meus clientes são bem-vindos, cada um com a sua qualidade. E aí agora a gente tagueia, a gente fala com o cliente de acordo com o que ele... O nome do clube é diferente de acordo com quem você está falando. Sim. Pô, genial. Isso é uma hiperpersonalização, né? Super exemplo das exato. duas coisas, né? De usar dados, comprovar. Ô Marina, já que a gente entrou nesse assunto de hiperpersonalização, né, a gente já falou no início que vocês têm acesso a uma base de dados muito rica, né, pelo fato das compras serem 100% identificadas, ou seja, vocês têm em mãos ouro quando a gente fala de uso de inteligência artificial, né? Porque a gente tem muitos dados para treinar modelos e etc. Como está a adoção no Sam's, e especificamente na sua área, na área de marketing, com a adoção de inteligência artificial? Como vocês estão caminhando lá? Quando a gente fala de marketing, a gente já consegue utilizar... Acho que a inteligência artificial, vocês sabem melhor que eu, temos alguns estágios de evolução e de preparo, né? Pra gente realmente colocar já na rua. Quando a gente fala de marketing, a parte de criação, a gente já tá com uma adoção bem tranquila, a gente já usa bastante, as ferramentas estão bem equilibradas, são seguras, a gente consegue fazer uma governança, guardrail super ok. Então, quando a gente fala de criação, a gente já usa no dia a dia, os times de marketing já usam normalmente. Tanto para copy, imagem, vídeo, isso vai. Mas quando a gente está falando de dado de cliente, é um pouco mais delicado, porque tem as questões realmente ainda éticas, legais, e o quanto que a inteligência artificial consegue trazer realmente o que faz sentido. Quando a gente fala de sugestão de oferta, a gente já vem na inteligência artificial, então o nosso modelo já é com NBO. E a gente já tem um modelo também onde a gente consegue prever o churn da pessoa, quando ela não vai, a propensão dela a renovar a assinatura ou não. Então isso eu também já consigo trazer uma sinalização prévia, e aí eu consigo atuar com um call. Pelo número de compras que ela faz, ou pelo comportamento, você já consegue prever. Eu já consigo prever e tentar trazer alguma oferta direcionada para ela. A gente já conversa também em bots, em alguns bots já utilizando a inteligência artificial. E estamos começando a tentar ainda modelagem para questões que eu acho que são mais pesadas, de precificação, né? Como que eu consigo levar o melhor preço no melhor momento, trazer uma inteligência mais carregada para o comercial e para a oferta. Isso a gente ainda está evoluindo. O que a gente consegue fazer também agora, que é muito legal, toda a nossa pesquisa de NPS, para a gente conseguir ter o feedback e retroalimentar, né, o negócio de forma mais ágil. O varejo é muito ágil, a gente não tem tempo. Sem dúvida. A gente implementou uma metodologia de NPS em tempo real.
A gente, para cada compra... Fale-me mais sobre isso. Tô curioso. Olha, eu tenho bastante orgulho dessa entrega. Bastante orgulho do meu time que conseguiu fazer isso também. A gente tem uma plataforma proprietária de NPS. Para cada transação realizada e identificada, a gente dispara um e-mail. Então vocês recebem, não sei se já receberam um e-mail, já responderam. E aí a pessoa responde o NPS vinculado ali com aquela compra que ela fez. Então eu identifico e aí eu traqueio toda a jornada que ela teve e aí eu consigo identificar como é que foi, e aí por diferentes clusters de clientes, inclusive pessoalmente, a gente consegue identificar se teve problema na jornada, e aí eu consigo identificar quais são os maiores problemas. Então, o que eu consigo fazer? Eu já consigo traquear a correlação entre experiência ruim numa compra online, por exemplo, com a renovação e frequência de compra, se aumentou ou diminuiu, e aí a gente consegue fazer modelos preditivos também na jornada dessa pessoa, e a gente aplica a camada de inteligência artificial, porque é muito dado que a gente armazena para fazer a tradução desses dados. Então já vem, a inteligência artificial, ela já lê e já traz mastigadinho até pro meu gerente de clube, que tá lá na ponta, ele recebe lá quais são os 3 principais problemas que ele tem na loja dele. Então, se eu fui numa loja e, por exemplo, renovei no caixa, ou se eu fui numa loja, dependendo do que eu comprei, ou dependendo se eu tinha comprado no digital e vou retirar na loja, e essas respostas do NPS, vocês conseguem entender qual desses caminhos que o cliente percorreu está performando melhor ou não, é isso? Exatamente. Legal. Eu fiquei curioso, você falou do NBO aqui, entendo que é a próxima melhor oferta. Isso. Como é que vocês calculam isso? Como é que você sabe, por exemplo, qual é a próxima melhor oferta para mim? A gente pega o histórico, então já tem o seu histórico de compra de coisas que você costuma comprar de forma recorrente, mas, por exemplo, você pode ter um filho e não compra fralda comigo, eu ainda não identifiquei. Tá. Isso é um pouco mais difícil. Sim. Então eu complemento com dados de pesquisa offline, para eu tentar entender que tipo de comportamento eu tenho em algum grupo que eu não tô pegando aqui, e aí a gente complementa e testa. Isso é legal, né, Marina? Você tem a sua base própria, mas você tá sempre enriquecendo ela, né? O tempo todo. Puta, isso é muito legal. O tempo todo, isso porque é muito legal. Senão a gente vive só de passado, né? E aí vira só retrovisor, exatamente. Vira só retrovisor. E aí, beleza, a inteligência artificial ela vai prever um futuro, mas com base no que eu tenho. Então eu preciso trazer dado externo. Muito legal isso, muito bom. Bom, você tá na área que você tá, a gente sabe que faz muito experimento, né? Muito. Não tem jeito. E a gente sabe que todo experimento tá sujeito a falha, né? Pode ser um sucesso ou uma falha. Como vocês lidam com falha no dia a dia lá no SAMS? Depende do tamanho da falha. Eu acho que o que a gente tenta trazer é medição de risco. Qual o tamanho do risco? E aí a gente mede mesmo, atrás de compliance. A Fabiola do Nubank falou exatamente a mesma coisa. De medir risco, do tipo assim, saber, cara, esse aqui dá pra encarar, galera, aqui não. Aqui não dá pra brincar, não. Mas a empresa é uma empresa, um ambiente seguro para você fazer testes. Experimentação. E é a cultura da experimentação. Obrigado, Samir. Sim, no marketing a gente tem isso. Quando a gente está falando de itens que são mais de longa duração, problemas mais complexos, enfim, risco financeiro maior, a empresa sim é mais cautelosa, mas, de novo, temos espaço para isso. Muito bom. Eu queria trazer um pouco da sua carreira também, dos seus aprendizados. Você passou por empresas icônicas, Só né? empresa pequena. Coca-Cola, já ouviu falar de uma tal de Coca-Cola? Uma tal de Danone, né? As empresas assim, né? Estamos na Globo. Estamos na Globo. Exatamente, de volta. Eu não conhecia aqui. O que essas experiências contribuíram, né, com o seu repertório para ajudar a desenhar hoje a jornada de clientes no Sam's Club? Eu acho que a curiosidade sempre esteve junto comigo. Eu sempre tive essa paixão pelo cliente, pelo consumidor. E passar por essas empresas com diferentes visões foi muito enriquecedor para trazer e montar quem eu sou hoje, né? É o meu famoso repertório. Sim. Então, a Coca-Cola foi minha grande escola de marca, sem dúvida nenhuma. Globo.com, minha escola de tecnologia, é um berço de tecnologia, Globo.com. E aí é legal conseguir juntar tudo isso e trazer nessa visão. Porque eu entendi isso no marketing. Gente, é sobre cliente. É sobre marca? A gente constrói marca. Mas pra que você constrói a marca? Não, é pro cliente. É isso. No fim do dia, é cliente. É cliente. Você tem que vender. Não tem jeito, você tem que gerar recorrência. A gente bateu um papo com o Robledo. O Robledo é vice-presidente da Pague Menos, da rede de farmácia Pague Menos, né? 1.600, quase 1.700 lojas, né? Ele falou um negócio que, gente, o jogo é gente.
Não tem jeito. Então, ou é cliente ou é colaborador. Você tem que garantir a execução perfeita na ponta. Ele usou uma frase, como é que foi que ele falou? Que ele falou assim, Léo, você sabe o que é fidelização? Ausência de algo melhor. Isso. Nossa, eu não tinha pensado essa frase poderia estar numa camiseta, né? Que é o que a gente fala aqui. Olha que genial. Entendeu? Então, é isso. Você tem que estar olhando o teu cliente. Ele é fiel até que ele tenha algo melhor. Até que alguém oferte algo melhor para ele. Não tem casamento que todos os nossos concorrentes tem marinas lá na ponta pensando na maneira de como é que eu trago o Léo, como é que eu trago o Jason, como é que eu trago o Samir para dentro da minha loja. Então é o tempo inteiro. Você tem que realmente ficar enriquecendo com dado externo, olhando o padrão de consumo. Pô, o Léo vem tal dia, o Léo vem tal data. Normalmente ele vem na primeira semana, na segunda. Pô, então vou soltar uma oferta melhor, maior. Cara, essa forma de você impactar o cliente é o que gera fidelização. Porque outras opções boas tem. Quantas empresas tem que fazem muito bem o que a Performa faz? Várias empresas, né? Por que o cliente é fiel a mim? Porque ele ainda não achou nada melhor. É isso. E isso é muito legal. Isso é muito importante. E a gente tem uma cultura de melhoria contínua, de buscar sempre estar melhorando também. Não pode se acomodar. Eu gosto muito de perguntar também, a gente tem que saber o que o nosso cliente quer. Às vezes a gente fica tentando entregar um negócio diferente, não só perguntar. Pergunta, entrega o que ele quer. Isso. Ué, quer ver uma execução de ponto de venda no Sans que eu acho maravilhosa? No caixa, a pessoa pergunta, teve algum produto que você que você queria e não encontrou? Pô, você garantir uma execução disso é extremamente complicado. Parece um negócio simples, né? É só fazer uma nome pergunta. No copo no Starbucks, por exemplo. Virou tanto que virou uma cultura, né? Virou a cultura. Eu queria pegar esse gancho da fidelização para perguntar para ela, Léo, o que você vê desses modelos de fidelização? Tem algum modelo que já está ultrapassado? O que vocês têm visto como tendência, ou como futuro, ou como presente? Porque a gente vem acompanhando isso, né? No início, pontos, depois cashback, depois então, qual é a sua visão do ponto de vista de tendências realmente para manter um cliente fiel? Eu consigo falar muito do que a gente está vivendo hoje no Brasil e um pouco do que a gente está vendo que vai acontecer. Acho que os programas, né, de fidelização, eles surgiram no Brasil por pontos, que é uma... Só que quando a gente olha para Brasil, o brasileiro tem dificuldade, né, de juntar, não consegue mal fazer poupança, né? Que seja poupança de ponto. E o que o brasileiro... Cara, e aí é isso, eu escutar o brasileiro, o que o brasileiro quer? O brasileiro quer preço, desconto... recompensa na hora, a gente é imediatista e estamos em uma sociedade imediatista. Perfeito. Então, quanto mais recompensa imediata você trouxer, melhor. Então, é isso que eu vejo hoje. É imediato, é sobre... Muito tem uma questão ainda eu acredito que experiência faz diferença, mas se não for uma experiência imediata, também acho que não tem tanto valor. Então, eu acredito que vai existir um equilíbrio, pelo menos aí no curto, médio prazo, para Brasil, de desconto / cupom, preço, né? Com experiência imediata. Eu acho que é sobre isso. Boa. Muito bom. Inteligência artificial, você falou que vocês estão utilizando no marketing de forma... E para o cliente? Você enxerga futurismo agora. Você enxerga alguma a IA no clube, por exemplo, ajudando o cliente de alguma forma? Tem alguma tendência? Tem algo que vocês estão vendo lá fora, querem trazer para o Brasil? Mais falando dessas tendências de como que a IA pode ajudar na experiência do cliente também, ou é só dentro de casa? Eu vejo a IA, muita oportunidade da IA melhorar a nossa produtividade, sim, na loja, e da gente melhorar a experiência como um todo. Principalmente monitorando o que está acontecendo, de novo, trazendo feedback e a gente conseguir atuar de forma mais rápida. Então eu vejo isso acontecer, mas eu acho que a gente ainda tem aí alguns gaps de tecnologia para conseguir implementar. Tá bom. Temos algumas oportunidades para a gente conseguir melhorar a jornada. Então, conseguir... E aí jornada de pagamento, a jornada de procura, a identificação de preço. Então, tem sim oportunidade na jornada, mas eu acho que ainda precisamos de mais um tempinho para conseguir maturar. Marina, tem uma frase super famosa do Peter Drucker, né, que fala que a cultura come a estratégia no café da manhã. Na sua experiência, até que ponto essa frase é verdade? O que você acha disso? A gente usa muito essa frase na performance. De passagem. Porque a gente realmente acredita nisso. Mas eu ia perguntar isso antes. Qual a opinião de vocês? Não, eu super acredito. Eu acho que você pode ter a melhor estratégia do mundo, principalmente a gente está falando de execução. Né? Se a cultura da empresa não for forte o suficiente para sustentar a estratégia... Principalmente no varejo, né?
né? Que é um jogo de gente. A gente já falou, né? O varejo é um jogo de gente. Eu super concordo com isso, mas queria saber a tua opinião também. Não, super legal. E pra gente impacta muito. O Sam's Club no Brasil, ele é operado pelo Grupo Carrefour. O Grupo Carrefour é o segundo maior empregador brasileiro, só ficando atrás da União. Nós somos quase 130 mil colaboradores. Então, se a gente não tiver uma cultura alinhada... É muita gente. E conseguir colocar todo mundo, né, na mesma direção, com a mesma cultura, é um desafio diário que a gente tem. Então, a comunicação é um desafio, a gente precisa ter uma comunicação clara, simples e objetiva, falar nos canais que cheguem para as pessoas, né, da maneira correta, da maneira que a gente acredita. Então, eu acredito muito nisso. Falei com vocês aqui agora há pouco, falamos de dados, falamos de mentalidade e growth. Gente, não adianta nada se eu falar, gente, queremos crescer, quero testar, quero arriscar. Se o time não embarcar, se as pessoas não acreditarem, vão jogar contra, não vão fazer a favor. Eu vou ter que estar sempre com dedos... poxa, será que realmente foi alguma coisa que deu errado? O teste não funcionou? Ou será que a galera não engajou? Então eu acredito muito e por isso que é tão importante estar todo mundo alinhado pra gente conseguir colocar as coisas na rua, e especialmente no varejo. Boa. A gente fala um pouco um termo bastante utilizado no marketing hoje, que é o marketing de comunidade, né? Sim. Como é que a gente faz isso? Quais são as estratégias de você ou de vocês ou até do mercado para realmente transformar clientes em defensores da marca? Sim, a gente sempre falou muito antes, né, de comunicação de uma via, e depois veio comunicação de 2 vias, e agora a gente está nesse momento da comunidade. As redes sociais trouxeram isso pra gente. Perfeito. E estar no Sam's Club, que é numa base de assinatura, que é membership, tem um livro até que fala sobre isso, que é o Membership Economy, ele fala muito sobre isso, né? Os 2 pilares da economia do membership são a assinatura, então você tem uma recorrência, você consegue prever não só o seu faturamento, quanto você pode gastar, então dá uma saúde financeira para a empresa, mas também para o cliente. Você consegue prever o comportamento do cliente e ele constrói uma comunidade. São pessoas que estão juntas ali em um propósito maior. E isso traz um comportamento relativamente parecido, você consegue identificar e você consegue trocar. É possível trazer essas pessoas para perto para conseguir co-construir, e aí é um negócio ganha-ganha para todo mundo. Porque se eu consigo desenhar uma oferta melhor, quem vai ganhar? Meu cliente. Então, ele é muito interessado nisso. Então, acho que eu gosto muito dessa abordagem. No Sam's, a gente faz... Vocês têm alguma comunidade hoje, assim, de clientes formada? A gente já tem algumas comunidades, eu tenho algumas mapeadas nos clubes, especialmente, né, presencial. A gente tem clientes que são nossos clientes mais fiéis, que a gente tem umas rodas de conversa, e a gente está montando agora um modelo de comunidade online. Em breve trago mais notícias para vocês. Legal. Estamos montando. No último episódio a gente falou com a Fabiola, né, do Nubank, ela contou pra gente. O Nubank tem 120 milhões de clientes já no Brasil, e se não me engano ela falou que tem um grupo de 3 milhões de clientes que recebem antes... 3 milhões? Eu não lembro. Acho que tudo, né? Assim, são os testadores que dão feedback, falam realmente, né, o que tá legal, o que não tá legal, realmente um grupo mais de confiança. Então é legal. Como é que vocês fazem para dar voz para um cliente também, né, no Brasil, que tem dimensões continentais, né, também, principalmente falando do varejo, porque não é tudo digital. Agora, e lá no físico, como é que faz? No físico como é que, eu acho, complementando a pergunta, né, Samir, como é que eu encanto esse cliente ao ponto dele virar um defensor da marca? Né? Igual quando eu comecei a falar com vocês da Leroy Merlin e do Sam's Club, né? Como é que é esse processo de construção para encantar um cliente? Você está falando com um cliente encantado. Sim, a gente tem, como eu consigo ver, a gente consegue ver as faixas de cliente, os perfis, a gente identificou um perfil de cliente que realmente é o meu cliente mais especial e mais frequente comigo. E aí a gente fez o lançamento de um programa de fidelidade. A gente é um programa de fidelidade, né? Mas a gente fez um lançamento de um programa de fidelidade dentro do Sam's, agora em março, que é o Sócio Plus. Já é um modelo que tem nos Estados Unidos, a gente trouxe para o Brasil, onde eu dou acelerador de oferta, onde eu comunico ofertas antecipadas para essa pessoa e eu dou diferentes experiências e oportunidades. Tem inclusive mais cashback. Tem acelerador de cashback também. Então, a minha abordagem com essas pessoas é: concentre suas compras aqui. Quanto mais você tiver comigo, mais eu te retorno. Mais eu vou estar com você, Mais eu vou estar com você. É exatamente isso. E aí, como eu tenho a minha pesquisa de NPS totalmente identificada, eu consigo ver também meu NPS do cliente que é esse cliente premium, o cliente que é menos premium, e eu consigo ver nos verbatins. Aí a IA entra. Porque imagina eu acessar todos os verbatins. Nossa. Não dá. Então,
A IA traz isso pra mim, a gente vê no peso o que tá pesando mais, e aí eu direciono. Já teve casos, por exemplo, de uma loja de shopping, um clube de shopping, que o que tava impactando o NPS era o estacionamento do shopping. Nossa. Aí eu peguei eu falei, não é possível, peguei o telefone pro gerente e falei, corre lá agora, porque o teu NPS tá caindo, seus clientes estão reclamando do estacionamento do shopping, que não tem nada a ver com a sua operação. Entendi. E aí a gente conseguiu atuar. Caramba, essa daí é legal. Essa daí é legal Só pra Coisas caramba. simples, você viu como são coisas simples? Exato, né? Coisa Coisa simples. simples de resolver. Na verdade, simplicidade é isso, né? É difícil fazer o simples, né? Achar qual que é aquele ponto que Exato. vai trazer o maior valor para vocês. E Marina, na sua opinião, qual você acha que é o maior erro ou alguns erros que as empresas cometem, né, durante um processo de criar, quando ela tenta criar uma comunidade de clientes? E aí eu acho que entra querer imputar o que a empresa quer, do jeito que quer, que a comunidade, ela é de duas vias, ela é uma coisa única, uma troca. E aí, quando a gente quer só imputar o que a gente quer, empurrar, não funciona. Tá, você tem que ouvir o cliente. Você tem que ouvir, você tem que... E aí, isso é muito importante, daí vem a cultura. Vem a minha estratégia, seremos uma empresa aberta, vamos construir comunidade. Se você não tiver uma cultura de escuta e de humildade pra entender que o cara pode te falar um negócio, você não tá esperando, já era. Não vai ter comunidade que vai ser criada. E quando a gente fala de fidelização, Marina, você tá nesse mercado já há bastante tempo, você é uma profissional super experiente. O que a gente hoje pode considerar como ultrapassado em fidelização? Tipo assim, puta, Léo, isso aqui eu não sei se funciona mais. Tem uma coisa que eu acho que eu posso arriscar. Coisas que é impossível de você conseguir. Coisas assim, é muito esforço pra você conseguir. Antigamente tinha muito disso, né? Tinha. Mas muito esforço, é muita complexidade. Regras demais, letrinhas pequenas, contratos. Gente, isso não tem mais espaço. Eu falei que eu tô ficando velho porque eu preciso lembrar das fontes. Mas eu vi um documentário no YouTube sensacional. Eu não lembro a marca, eu não lembro se era Pepsi ou se era Coca. Do avião? Do avião. Era Pepsi. Era Pepsi. Cara, esse caso é Então, maravilhoso. Esse é muito Aí, engraçado. Era juntar tampinha, né? Alguma coisa assim. E se você juntasse, era uma quantidade cavalar. Impressionante. Porque era impossível. Era impossível. Ninguém vai juntar. Tinha vários prêmios menores e botaram lá o avião. Cara, o cara Esse juntou. vídeo é muito bom. Meu, ouvinte, por favor, se vocês não conhecem essa história, Procurem no YouTube a história do jato da Pepsi. Exato. E vocês vão ver essa história. É na prática o que você falou, isso, Marina. Você exatamente. colocar uma meta impossível, isso super... eu acho que isso desengaja. Desengaja. De verdade, eu concordo super com você, desengaja. Até aparecer um louco que topa o seu impossível e aí você não consegue executar o que você falou que ia executar. Porque você já fica naquela, ninguém vai atingir mesmo, então eu não preciso me preocupar com isso. Muito bom, cara. Ô Marina, queria pegar num tema agora que a gente... Fiquei super curioso, que você é voluntária no Bitmami, ou foi, ou não sei se ainda é, você ainda é. Cara, conheço um monte, né, de mulheres aí da nossa comunidade, clientes, parceiros. Temos clientes que vieram da Bitmami, né, já fizemos aí, saiu até na mídia, né, a Dani. Lá também a nossa... eu acho que sim, mas a Dani Arouca, da EduFlex, ela foi acelerada, ela tem uma startup que foi acelerada pelo Bitmami, outras clientes que são mentoras, a Beth é mentora também. Conta um pouquinho o que é essa comunidade. Que legal. Conta um pouquinho pro pessoal o que é essa comunidade, como é que você veio parar nisso, né? Então, assim, o que mães tem realmente que é um desafio dentro de uma carreira de liderança feminina e como é que tem esse apoio, né, através dessa comunidade? A Bitmami é um carinho, assim, especial que eu tenho, é o meu refúgio pra onde eu vou. Que legal. Quando eu tô precisando realmente me energizar, vou fazer até aproveitar e fazer o convite pra todo mundo. Bitmami, B2Mami, que é o nosso business para mães. Isso. Quem não conhece, tem interesse, vem conhecer. A gente tem uma casa em Pinheiros, me coloco a gente aqui porque me sinto parte. Sim, muito bom. Temos uma casa em Pinheiros, em São Paulo, a gente já está presente em Porto Alegre, Belém, Santos e Rio de Janeiro, dentro de alguns coworkings. A Bitmami é uma social tech, que é uma das maiores, se não a maior do Brasil, não vou saber dizer exatamente, mas que tem como propósito empoderar mulheres e mães para que elas sejam líderes e livres, principalmente economicamente. Boa. Porque a gente vê que hoje, né, a questão econômica, financeira da mulher é uma questão que ainda existe e a gente precisa empoderar essas mulheres para elas serem livres para serem o que quiserem, né? A gente pode ser o que quiser. Então, é uma comunidade de mulheres que se ajudam. Então, tem mulheres fantásticas
só tem mulher fantástica. Temos mentoras maravilhosas, startups incríveis que saíram de lá. Então a gente tem desde programa de aceleração de startup até capacitação de mulheres em situação de vulnerabilidade. Nossa, muito legal. Então tem realmente muito programa, sempre temos eventos, temos várias ações lá que são para realmente empoderar mulheres e a gente se junta, porque eu acredito que é isso. A gente precisa estar... Sororidade é isso, né? A gente precisa estar junto para estar mais forte. Quais desafios que essas mulheres enfrentam, assim, como é que vocês ajudam a superar, no geral? O mais simples que vem à cabeça é a famosa síndrome da impostora. Boa. Toda mulher... Acho que os homens também têm. Dizem que os homens têm. Não sei, não sou. Mas vocês não se atentam tanto, talvez. Mas pega muito pra mulher. E essa é a mais básica, fora todos os outros problemas. E a gente consegue se ajudar nesse momento de abertura, de canal de fala. A gente tá no dia a dia, a gente não comenta, não fala com ninguém. E lá é um lugar de... Segurança, né? Segurança pra tratar coisas que talvez... no trabalho, no ambiente corporativo, às vezes nem no ambiente familiar, talvez ela possa ter esse espaço, né? Não tem esse espaço. Pra trocar. E qual o seu papel lá? Eu sou mentora. Hoje eu sou mentora lá. Então, eu já participei de alguns programas de aceleração, já fui de banca também de programa de aceleração. Já investi em aceleradas lá também, sou investidora anjo de aceleradas. Enfim, é uma minha comunidade assim que... E lá são só 100% mulheres, só mulheres. Não, todo mundo que quiser estar junto, vem. A gente tem 2 eventos por ano muito legais. Um é o tem Summit pra tudo, né? Então agora tem o Mãe Summit, na semana do Dia das Mães. E temos o Pai Summit, tá? Então nós temos... esse ano foi o 2º ano do Pai Summit, na semana do Dia dos Pais. A gente não consegue falar de inclusão feminina se a gente não trouxer os homens pra conversa. Então a gente precisa trazer. Também acho. Então vocês estão convidados também a conhecer. Convite aceito. Já tá aceito, vamos lá. Vamos lá. A gente tá sempre em São Paulo, a gente passa lá pra conhecer e ver até como se a Performa pode apoiar vocês de alguma maneira. A gente também faz um trabalho bastante focado em inclusão de mulheres em tecnologia. Apesar, estava comentando, uma grata surpresa, a gente tem visto cada vez mais mulheres liderando áreas de tecnologia. Isso é muito legal. Isso tem sido muito bacana. Bom, você encontrou eu encontrei aqui, nossa, a Fabiola do tem que Nubank ter muita aqui. Coragem, eu se admiro demais. É muita coragem. Então a gente tem muita mulher na liderança da Performa também. A gente tá quase meio a meio. A gente ainda não legal. a gente ainda não tá meio a meio, mas tá ali 60-40 firme, assim, legal. sabe? Né? E a Ana... A Ana Marim, nossa diretora de marketing, que já esteve na bancada aqui comigo. Você já gravou com ela? Não. Você e a Ana, não? A Ana gosta também, ela vai super bem. Eu gosto de fazer o programa com ela. Ela também é super engajada, né? Então ela pega muito no nosso pé, ela cobra bastante ações de intencionalidade. O que ela fala é assim, Léo, não adianta você só pensar nisso. Ela falou, eu sei que você abre espaço para todo mundo, mas tem hora que tem que ser intencional. É isso. Não tem jeito. Ela falou, se esperar o acaso, por exemplo, vagas de tecnologia. A gente já falou sobre isso, como é difícil a gente recrutar mulher. Tava contando uma história, a gente tinha uma vaga que a gente queria que fosse uma arquiteta. Era do tipo assim, eu falei, chega, vamos tentar achar uma arquiteta. A gente não conseguia fechar a vaga. Porque não achava. Não achava, até que no fim deu certo e a gente conseguiu. Mas essas ações de intencionalidade, elas são muito necessárias. Vamos falar um pouquinho disso, Marina. Na sua visão, você ainda acha o meio corporativo machista ou você acha que isso já começou a melhorar? Olha, esse ponto é muito bom, porque tem muita gente que fala que eu sou feminista e eu falo, gente, eu parto do princípio, eu sou machista. Nós somos uma sociedade estruturalmente machista. Enquanto a gente não tiver noção disso e realizar, a gente não vai conseguir evoluir pra nada. Princípio da psicologia, né? Primeira coisa que a gente precisa pra evoluir em algum tema é ter consciência daquilo. Então eu parto do princípio que até eu sou machista. Então sim, estamos em uma sociedade machista e a gente vai demorar muito pra gente mudar esse cenário. Eu acho que a gente ainda não tem um desenho escrito, formatado de como vai ser a solução, mas a gente faz parte desse processo. Temos que começar de algum lugar. Mas vejo, sim, ambientes muito mais inclusivos. Acho muito legal. E a Dani Junco, que é a fundadora da Bitumami, uma das fundadoras, ela fala que se não custou no teu bolso, você não tá fazendo esforço nenhum, não tem intencionalidade. Então, o que vocês estão fazendo cabe exatamente disso. Porque aí, vocês ficaram um tempo sem um arquiteto para até encontrar uma pessoa. Isso custa no bolso da empresa. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Custa. Nós tivemos um programa de formação 100% de mulheres. Mulheres investiu. em tecnologia. Já foram 10
vagas, as 10 foram para mulheres que queriam entrar no mercado com 0 experiência. Nossa, né? que legal. A única regra é não podia ter experiência em tecnologia. É como se fosse um programa de estágio, mas foi um programa de formação de talentos de fato e foi um sucesso. Não, eu imagino, porque a gente precisa só de espaço e que alguém conte pra gente que é possível. Porque como a gente vem criado, né, com você é isso, você é aquilo, você pode isso, você pode aquilo, a gente acredita. E tá tudo certo. É o ambiente que a gente vive e a cultura. Então, quando alguém abre espaço e fala, não, quero você aqui, chega até só estranho, né? Opa, eu não caibo aqui, mas sei lá, me dá uma mão, se você dá a mão, se você... Cara, calma, vou te explicar como é que é. E é assim que faz a diferença. Então, eu vejo, sim, ambientes mais inclusivos, ainda estamos muito distantes, né? Tem pesquisas que falam que, sei lá, daqui a 300 anos que a gente vai conseguir uma igualdade, mas o importante é estar no caminho, né? Vamos andar pra frente, um passo pra frente, 2 pra trás, mas o importante é continuar andando pra frente. Qual que é o principal desafio que você vê hoje, 2025, o mundo, né, vamos dizer assim, estruturalmente, concordo contigo, né, tem um machismo estrutural até por herança, né, histórica, mas hoje, 2025, qual que você vê que ainda é o maior desafio para mulheres ascenderem a posições de liderança? A questão do mundo é sobre dinheiro, é economia. Então, para você conseguir para qualquer empresa conseguir incluir a mulher, é isso, custa dinheiro. E a gente não tá no momento fácil, Entendi. Mas aí quando estaremos, né? Então, tem que ter uma decisão de vamos faturar um pouco menos, vamos desacelerar, vamos pagar um preço para conseguir depois essa curva ascender. E tem muita pesquisa que fala sobre isso, né? Empresas com mulheres na liderança, elas faturam muito mais. Então, elas inovam mais, elas conseguem sair de problemas com mais facilidade, mais agilidade. Mas é isso, tem que ter tempo para esperar e ver se essa solução acontecer. É isso que um passo para trás, para 2 para frente, é isso. Talvez você vai esperar um pouquinho mais para repor aquela vaga ou para achar realmente alguém para aquela vaga, porque você vai buscar, por exemplo, em tecnologia, na faculdade, já falei aqui, era 10%. É isso, não Eram 9 mulheres e 90 alunos. Então, assim, é mais fácil. Se você fecha o olho e pega, você vai, né, em tecnologia, principalmente, em outros mercados também que a gente já recebeu aqui, né, falando de transporte, logística, mercados normalmente, né, dominados por homens. Para você ter intencionalidade, talvez você vai demorar um pouco mais, ou seja, vai te custar um pouquinho, mas eu tenho plena convicção, e posso dizer isso com propriedade, que times diversos geram mais resultado. A gente já falou sobre isso. É dinheiro no bolso. Dinheiro no bolso. Não é filantropia. Meus amigos. Sou empresário. Não eu sou empresário. Eu falo times diversos geram melhores resultados, geram mais eficiência, Quando eu tô conversando geram com mais meus lucro. amigos empresários, é exatamente isso que eu falo. Galera, acredita em mim. Diversidade é dinheiro no seu bolso. É isso. No seu bolso. Porque principalmente no nosso caso, no nosso tipo de trabalho, principalmente quando a gente está fazendo pesquisa, né? Quanto menos enviesado a gente for, melhor. Não, imagina os seus clubes, se só tiver homem na frente, ele vai desenhar o supermercado. Imagina, gente, não dá. Terrível. Bota a sessão de cerveja no início. Você entra aqui, tem cerveja, salgadinho, papel higiênico, caixa. É o que eu preciso. Não preciso de mais nada. Então, qual que era meu terror na pandemia? Acabar o papel higiênico. Aí eu ficava estocando papel higiênico até o... Sem noção, né? Era papel higiênico e vidro de azeitona. Vidro de azeitona é muito bom. Os nossos azeitonas são maravilhosos. A azeitona portuguesa é boa pra caramba. A Zapa. Eu compro sempre. Marina, historicamente as áreas de marketing hoje, pelo menos eu vejo isso nos nossos clientes, ela já é uma área majoritariamente formada por mulheres. Sim. Né, a maior parte das vezes. Onde você acha que as mulheres... Por quê? É uma hipótese, eu não sei a resposta, né? Por que as mulheres se dão tão bem no marketing? Eu vou te falar que eu nunca me questionei, assim, eu preciso realmente pensar. É uma área muito, muito feminina e funciona muito bem, né? As mulheres, elas são mais empáticas. E aí, eu gosto muito de... Um bom ponto. As mulheres são mais empáticas. Quando a gente fala não de feminino e masculino, do gênero, sexo, e a gente volta no que é estruturalmente do feminino e do masculino, no modo da psicologia, o feminino ele é mais sobre processo, sobre carinho, sobre meio. E o masculino ele é mais sobre resultado, número, mais duro. E o importante é a gente equilibrar isso. Então, acho que o marketing, como tem essa pegada, tem mais sensitivo, tem mais o processo, tem a visão do cliente. Ouvir, né? Ouvir.
Talvez seja por isso. Não ouve, tem mais dificuldade. O homem tem... O cliente quer falar mais do que ouvir. Exato. Sem dúvida. Faz total sentido. Sua resposta não, eu gostei. brilhou. É um bom... Muito legal essa questão de realmente de ouvir e escutativa, né? Não é o ouvir. Escutativa. Não é o ouvir por ouvir. A pessoa tá falando e você tá pensando na morte da mãe Joana, né? Então... Eu queria pegar um tema aqui para nossa reta final aqui praticamente, que conecta um pouco de tudo que a gente falou, tá? Vai conectar aqui um pouco de escuta de cliente, de comunidade, de tecnologia, a gente falou um pouco do digital, né? Marketing digital, online, falar de inovação. Sim. Para você, o que é inovação? Como todos esses fatores hoje ajudam as empresas a inovar? Cara, eu gosto muito de falar sobre isso, porque eu queria começar falando pelo que inovação não é. Boa. Inovação não é criação de algo brilhante, não é isso, ciência cara. de foguete. Não é ciência de foguete. Para mim, inovação é você conseguir implementar uma melhoria em algo que tá funcionando, que tá começando a parar de funcionar, parando de dar resultado. Então, ela pode ser uma inovaçãozinha incremental, como pode ser realmente uma inovação disruptiva, enfim, olhar lá para frente. Agora, o que é importante, eu acho, na inovação é a gente conseguir desenhar a visão, aonde quer chegar e vamos desbravar o caminho. Então, assim, botar lá na frente o grande ponto de chegada. O que vai acontecer no meio do caminho, a gente tem que estar aberto para o que vai acontecer. Porque você não sabe. Não é copiar uma receita exatamente. De bolo, porque se é algo novo, talvez naquele contexto, naquela empresa nunca foi feito. É isso. Então, como é que a gente vai saber o caminho, né? Então, tem que estar disposto a ouvir, adaptar. E tem que ter a ver com alta tecnologia, na sua visão, não? Nossa, zero. Acho que zero. Acho que, inclusive, é mais difícil a gente inovar sem tecnologia, né? Então, você colocar ali uma coisa assim, uma mudança de função, sei lá, pregador diferente de roupa, sabe umas coisas assim, cadeira, uma forma nova de sentar. Então, eu acho que não precisa ter tecnologia embarcada sempre, não. Pelo contrário. Vocês têm uma área de inovação lá no Sans? Hoje, a gente não tem uma área dedicada para inovação, mas a gente tem área de desenvolvimento de produto. Que a gente... As nossas áreas comerciais, elas são conectadas com o desenvolvimento de produto. Tá bom. E eu acho que a inovação, ela tá meio já permeando todas as áreas da companhia, sabe? Boa. Que eu acho que é sobre isso, né? É isso. A gente já falamos disso É por isso aqui que eu fiz a pergunta. Já falamos disso aqui algumas vezes. A gente conversou com... Que inclusive era do Carrefour na época. A gente conversou com o Giovanni Morgado, ele era da área de inovação, né? O coordenador da área de inovação do Carrefour. Ele falou um negócio, sabe qual é a minha meta? Acabar com a minha área. E ele conseguiu. Conseguiu. Acabar com a minha área. Agora a gente não tem eu mais preciso fazer que inovação seja um propósito de todos. Não pode ser responsabilidade da minha área. Todo mundo tem que inovar, porque eu não vou ter a profundidade em marketing que a Marina tem para inovar o dia a dia dela. Né? E outra coisa, a inovação depende de intencionalidade. Legal. Você tem que querer inovar, você tem que estar disposto a correr o risco, você tem que estar disposto a investir em prol de algo maior. E super concordo que tem que ser, não é ciência de foguete. Não é. Né? É um erro muito comum. Também a gente querer que toda inovação seja disruptiva, que seja um negócio... Mas, cara, se você inovou, sobrava R$10 no caixa e passou a sobrar 12... Maravilhoso! Você consegue dar algum exemplo de inovação que você atribui ali no Sans Club, que foi algo simples que trouxe um resultado legal? Seja no marketing, ou de produto, ou na sua experiência como um todo, assim? Eu tenho, na minha passagem na Whirlpool, eu trabalhava bastante direto com inovação, e a gente trabalhava com inovação, e tinha, tá? A gente tinha meta de inovação, que não tinha tecnologia embarcada, porque a tecnologia é cara. Sim. Então tinha que ter inovação simples, inovação em design, inovação em funcionalidade. Tinha intencional metas de tipos de inovação. Tipo de inovação. Que legal. Lança produto anualmente, tem que ter um diferencial, tem que ter uma inovação, tem que ter um diferencial competitivo. Né? E aí, pra você conseguir preço, é importante ter isso, né? Boa. Eu nunca vou esquecer disso. A gente inovou na época chama Manipulo, tá? O botãozinho do fogão que ele... A gente inovou na funcionalidade dele, na forma de pegar, que era uma forma mais ergonômica. E super simples, tá? Mas assim, designers e engenheiros em cima daquele negócio impressionante. E aí eu não entendia nada, tá tudo certo. Ninguém nem imagina. Então teve isso. E eu acho que lá no Samos a gente inova bastante, sim, né? Eu acho que esses testes, essa tentativa de forma de comunicar diferente, isso é inovação, isso é o dia a dia, é o que a gente consegue trazer aí crescimento incremental. E para você, o que mais atrapalha a inovação nas empresas? Se você puder dar uma dica das empresas que hoje, o que mais impede empresas de inovarem?
Ou desafios, vamos chamar assim. Eu vou voltar numa provocação que vocês fizeram, que eu acho que é a cultura. E aí, quando a gente tem uma cultura do medo, uma cultura que não... paralisa a empresa inteira. Paralisa a empresa inteira. Sem dá. dúvida, isso aí é cultura. Devora estratégia no café da manhã, né, mano? Marina, papo bom, passa rápido, a gente tá chegando ao fim. Eu queria te fazer uma última pergunta conectada com a maternidade. Qual as principais diferenças entre a profissional Marina antes e depois de ser mãe? Nossa, eu não consigo nem te responder, porque senão eu vou ficar aqui, ó, até amanhã. Você tem quantos? Eu tenho 2 meninas. 2 meninas? Eu Duas também. meninas. Ah, também? Eu tenho uma de 4 anos e uma de 1 ano e 3 meses. Nossa, acabou de fazer um aninho. Novinha. E, não, assim, se eu tivesse sido mãe antes, gente, eu teria sido uma líder muito mais legal, não tenho dúvida. Jura? Eu acho. Por Você quê? acha que melhorou trouxe? o que pra você? E aí, por isso que a Bitumami ela é tão importante, porque, gente, quem lidera... Olha, quem lidera o mundo são as mães, né? Assim, a gente cria uma habilidade de gestão, a capacidade de priorizar... Priorizar é muito difícil, né? Sim, É uma sim. habilidade difícil de aprender. Sim, bom ponto. Várias mães já me falaram sobre Bom ponto. Priorização. Priorização. Cara, É a primeira vez que eu ouço, mas faz todo sentido. priorização, gestão do tempo, agilidade para tomar decisão é extremamente importante. Então, algumas habilidades de liderança, assim, que eu aprendi bastante com a maternidade. Que legal. E a escutativa acho que também vem bastante. Apesar de, assim, eu às vezes não consigo escutar muito minhas filhas, não. Que elas aprontam bastante, mas acho que a escutativa também melhorou bastante. Nossa, aprontam bastante, é ótimo. Que isso, um presente? Temos um presente? Temos! Eu trouxe pra vocês. Ô, louco, vida. tá brincando. Aqui, ó. Entrega direta do Sans Club? Que isso? Esse clube é grande, porque nós somos tamanho clube, sabe? Direto do Sans. Tamanho família. Nossa, Deixa eu colocar aqui pra você. Marina, Pô, que agora legal. sim. Muitíssimo obrigado. Nossa, adoro essa bolachinha. Eu ia passar hoje do Sans direto na volta aqui. Agora. Aqui, ó. Olha assim a sua azeitona. Olha lá, ó. Olha, trouxe a azeitona. A sua azeitona. Essa é do Léo. Gente, Vocês estavam ouvindo tudo e separando lá. Eu acho que tá tava vendo vendo. só? Essa é a experiência. Você cara. falou Essa é tanto digital, do Sans tá Club, vendo? poxa. Você vai falando, Obrigado eles vão aí, que ouvindo. carinho, hein? Obrigado. Não vocês. precisava, Obrigado, querida. Marina. Para experimentarem muito nossos bom. produtos. Espero que Obrigado vocês aí gostem. pela presença. Bom, E você que não é sócio ainda, né, do Sans Club, tá vendo? aí. Feliz é o Sans Club, precisamos de você lá. É isso aí. Gente, Obrigado, Marina. que Obrigado papo mesmo. animal, Marina. Obrigado, Eu que foi agradeço. muito enriquecedor. Obrigado por ter doado seu tempo pra gente, de estar aqui com a gente. Foi um prazer te receber. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. E Obrigado. você que ficou com a gente até o final, já sabe. Curte, compartilha, ativa o sininho, se inscreve no canal. Se você quiser fazer uma pergunta para qualquer um de nós três, coloca aí que a gente responde. Nosso objetivo é compartilhar conhecimento e impactar o maior número possível de pessoas. Por isso a sua interação é muito importante pra gente. Performa que pode. Porque você pode performar. Um abraço, galera. Valeu. Tchau, Valeu. tchau.